A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Continuando os nossos estudos a respeito da administração eclesiástica, né? Entraremos hoje nos conceitos gerais, dentro do nosso curso de teologia do Instituto Bíblico do Brasil para Cristo, a nossa extensão de Dourados, Mato Grosso do Sul. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, estamos na sua presença, Senhor, para mais uma aula. Fica conosco, abençoa-nos, direciona-nos, abre o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos, Pai, entender, compreender o que o Senhor deixou, o que o Senhor tem para nos ensinar, mas acima de tudo, colocarmos em prática o aprendizado. Te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Provérbios 13:1. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Como cidadãos de duas pátrias, a celestial e a terrestre, oramos e agimos para que possamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e corramos a corrida que nos está proposta, prosseguindo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 12:1 e Filipenses 3:14. Assim iniciamos a nossa aula, falando sobre os conceitos gerais, né, da administração eclesiástica ou da administração. O que é administração? O que é administrar? Né? Administrar é a ciência de gerir um organismo, retirando da inércia, levando ao funcionamento dos recursos que justificaram sua criação, com o menor gasto e sem lhe comprometer o futuro. Então, administrar é conhecer, saber como gerir um organismo, retirar ele de um estado de inércia, de um estado de paradeira, de um estágio de estagnação e fazer com que ela funcione, que esse organismo funcione, né? Com um recurso que você tem, com um recurso que justificou você ter criado aquele organismo. E colocar esse funcionamento com o menor gasto possível, sem comprometer o futuro dele. Né? Administramos bem, né, quando conseguimos atingir o nível ideal de aproveitamento dos recursos, que é de 100%. Se eu tenho um recurso humano disponível, eu tenho que utilizar 100% desse recurso humano. Qual é o material que eu tenho? É X. Eu utilizo ele bem, 100% dele. O financeiro, né, 100%. O meu objetivo é alcançar 100% desses recursos. E a informação. Então veja que nós temos 4 recursos dentro da administração para que a gente possa utilizá-lo dentro dessa organização para fazer com que essa organização funcione bem e sem comprometer o futuro dela. Recursos humanos, materiais, financeiro e o recurso de informação. Todos esses recursos, o nosso objetivo é atingir, a chegar a utilizar 100% dela. Esse é o objetivo para que nós possamos gerir bem, administrar bem um organismo, no nosso caso o organismo eclesiástico, no nosso caso a igreja. O que é administração? Administrar é ter visão de distribuir bem todas as tarefas, assumindo a gerência e a responsabilidade pelo serviço executado. É fazer com que todos participem do trabalho. Contudo, é preciso ter atenção para não confundir administração com exploração. Né? O que é comum a gente ver nas administrações, não só de eclesiástica, mas nas administrações em geral, né?
administrador sem visão de distribuir as tarefas de modo igual, né? E nem administrador assumindo a sua responsabilidade pelo serviço executado, passando a responsabilidade da execução do serviço aos seus administrados, né? Isso é comum e é por isso que muitas administrações são fadadas ao fracasso, né? O gerente, o administrador, ele tem que gerenciar, mas ele é o responsável pelo serviço executado. E que todos participem, né? Todos, não onerando um ou outro, ou essa administração se confundir com exploração. Exploração da mão de obra, exploração do seu cooperado, exploração desse irmão. É nesse sentido que a administração precisa ser visto, precisa ser entendido. Essa é a visão de distribuir as tarefas de modo igual, de modo sem onerar, sem explorar. O administrador tem a função do bom administrador, ou seja, é ajudar as pessoas a crescerem, fazendo o trabalho ser uma atividade produtiva, né? Fazendo que esse trabalho seja uma atividade produtiva, que o trabalho dessa pessoa produza, ela seja socializadora e recompensadora para quem está executando esse trabalho. Em vez de executar sozinho, sentir-se responsável por todo o trabalho, né? Sendo onerado, se sentindo cansado, fatalmente vai desistir. É como se fosse um super-homem. Ninguém aguenta por muito tempo, né? E Jesus Cristo sempre procurou outras pessoas, os quais o ajudavam, né? A gente pode ver isso em João 2,7 e João 11,39, além de percebemos isso em João 6,12, onde ele cita, onde Jesus encontra esses ajudadores, né? São ajudadores, né? Não explorados. Nesse sentido, o administrador precisa ter essa visão para ser um bom administrador, ajudar as pessoas a crescerem em todos os organismos, né? As pessoas, na vida em geral, todos somos seres humanos únicos, capazes e com aspirações, né? Temos aspirações e vontade de crescer. Então, o administrador tem que ter essa função e essa visão de ajudar a pessoa a crescer. Que o seu trabalho seja produtivo, socializador e recompensador. Caso contrário, dificilmente vai ficar. A gente vê administradores que colocam debaixo do braço as pessoas e não permitem que elas cresçam, né? E todo homem, todo ser humano aspira liberdade, aspira crescimento, aspira melhoria, né? E se isso não lhe for oportunizado dentro de qualquer organização, fatalmente ele vai buscar um outro caminho, Então, o bom administrador, e principalmente o administrador, assim como Jesus, tem que buscar cooperador que o ajudem, mas acima de tudo que tenha oportunidade de crescer, se socializar e de participar, né? Dentro da administração, nós temos a administração eclesiástica, né? A administração eclesiástica é o estudo dos diversos aspectos dentro da administração que influencia a organização do povo de Deus. E como podem seus administradores conduzir esse organismo de Deus, que é a Igreja de Cristo, a caminhar, a cumprir a sua missão na terra pela qual ele foi concedida? Ela foi concebida considerando-se aí dentro dessa administração eclesiástica os aspectos espiritual, social e econômico. Então é mais abrangente uma administração eclesiástica que uma administração comum de uma empresa, de outros organismos da sociedade em geral, né? Esse aspecto
espiritual, social e econômico, ela diz respeito a nós, né? A administração eclesiástica. Então, o administrador eclesiástico, o homem de Deus que foi escolhido para administrar, né, para conduzir o povo de Deus, ele precisa ter essa visão de conduzir bem dentro dos parâmetros bíblicos, né? E nesse sentido é que a gente vai ter o dom, né? A gente vai ver que nem todos têm um dom de administrar, né? Muitos ministérios, muitos projetos cristãos, né, fracassam pela falta de uma pessoa que tem o dom de administrar, que tem um dom de administração, né? Falta do líder dar ouvido a algum irmão que possa ou que possua esse dom, e o líder negligencia, né? Não utiliza desse irmão que tem esse dom, não dá ouvido. Se o dom de administração das igrejas e o ministério podem acabar em sérias dificuldades, porque se não tem o dom, a gente percebe que muitos ministérios, muitos projetos cristãos não dão atenção devida ao dom, às pessoas que têm o dom. Muitas vezes a gente acompanha e percebe dentro da administração, não só eclesiástica, mas de uma administração em geral, o líder geralmente confia a administração a uma pessoa sua, uma pessoa próxima, né? A filhos, a irmãos, a parentes, a esposa, a pessoas de sua confiança. No entanto, essa pessoa ela não tem o dom de administração, não tem o dom da administração. Então, fatalmente, não será bem gerido essa administração, e não digo que não vá prosperar, não vá chegar aos seus objetivos, porém vai percorrer um percurso mais doloroso, mais árduo e mais cansativo e mais demorado, né? Enquanto que outros líderes que têm essa visão, que têm essa percepção de utilizar bem, de ter uma humildade de utilizar uma pessoa que tem o dom da administração, chega mais rápido, né? Então a gente pode perceber que na igreja primitiva, conforme descrito em Atos, encontramos uma sequência interessante de eventos que nos mostram o desenvolvimento do progresso e da organização da igreja primitiva, né? Lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar do capítulo 1 ao capítulo 6 esse processo, né? Do capítulo 1, Deus escolhe certos homens. No capítulo 2, Deus deu a esses homens escolhidos um ministério. No capítulo 3, vemos uma grande multiplicação, né, desse movimento, nascendo no capítulo 4 um grande movimento, né, porque ela se multiplicou e cresceu demais, necessitando aí, e com esse crescimento surge uma murmuração, que é no capítulo 5. E no capítulo 6, os apóstolos designam administradores para administrar, para organizar, para ouvir e para seguir com os mandamentos de organização, de administração desse movimento. Então, o estágio mais importante e o estágio que a gente deve se atentar é o estágio 5, né, que é
que a gente vê no capítulo 5 da igreja primitiva, que é o estágio da murmuração. É o estágio crítico do movimento, né? É o estágio crítico desse movimento, porque a liderança se depara nesse movimento com a possibilidade de ou enfrentar, né? Ou dar outros 2 ou 3 caminhos para essa murmuração, né? Fugir ou tentar justificar da melhor forma que ele achar para não enfrentar de frente esse estágio da murmuração, né? Então, o dom dessa administração, desse administrador, desse líder, ele tem que perceber isso. O que ele pode fazer nesse estágio de murmuração? Primeiro, ele pode silenciar os que estão murmurando, né? Assim é fácil. Eu digo assim, o líder se encontra com os murmuradores e diz assim: se vocês fossem realmente espirituais, se vocês fossem realmente pessoas de Deus, não estariam aí se queixando. Fechem e sigam-me, né? Ou então procurem os seus caminhos. Vocês não são de Deus, vocês não são espirituais. Essa é uma forma fácil de resolver. Ou o líder ainda pode dizer no estágio da murmuração: não desafiem a minha liderança, não desafiem a mim, porque Deus me deu essa liderança, né? Vocês têm que ser submissos, ou se separem, né? Busquem outros caminhos. É fácil dizer isso, né? É fácil dizer: não me desafiem porque eu sou pastor, não me desafiem porque eu estou na liderança, porque Deus me confiou esse ministério. Ou vocês podem fazer como resolveram o problema da murmuração com o dom da administração, que foi utilizado pelos apóstolos, né? Foi utilizado para resolver a situação, dizendo assim: irmãos, ouvimos que vocês têm um problema, que nós temos um problema, nós vamos examinar juntos para ver se encontramos uma solução. Essa é a forma de administração de quem tem o dom de administrar, né? Movido pelo coração de Deus e pelos ensinamentos da Bíblia, que está lá previsto em Atos dos Apóstolos 6, de 2 a 6. Os irmãos podem buscar para entender melhor, né? Então, o dom da administração, conforme aqui empregado, surge desses 6 estágios pelo qual passa o crescimento da igreja, pelo qual passa os estágios da organização da igreja primitiva, e que para nós é exemplo a ser seguido, né? Que primeiro, há homens movidos por Deus, né? Foram dados a ele um ministério, do qual desse ministério veio a multiplicação dos homens de Deus, de onde surgiu um movimento grande do cristianismo, né? Da busca de Deus, da organização de um Deus único, que é amor e que viria para a salvação, e de onde veio uma murmuração, né? Uma descrença, um descrédito, né? Uma tentativa de separação. E para isso, né? De onde teve que sair o quê? Administradores. O que foi feito na igreja primitiva e exemplo que nós estamos buscando para sermos bons administradores, com o dom da administração ensinados pela Bíblia Sagrada, revelados e que nós seguimos, né? Esse processo é um processo contínuo, né? É um ciclo contínuo, esse processo ao longo da formação da igreja, desde a igreja primitiva até os dias atuais. Da administração correta surgem mais homens,
para mais ministérios, para gerar mais multiplicação, que constrói um movimento maior de onde surge outra vez mais murmuração e com ela a necessidade de mais e melhores administradores, ou seja, administradores mais eficientes, né? Mais eficientes para levar a obra de Deus para que a salvação possa alcançar mais pessoas e mais longe. Enquanto se lida com o estágio da murmuração, o movimento continua a crescer e a se desenvolver. Ela não vai parar no estágio da murmuração, né? Mas se você alcança o estágio onde a administração é necessária, né, onde é preciso intervir, onde essa administração precisa mostrar uma claridade, uma transparência, um cuidado, uma atenção maior, uma paz vinda de Cristo, né? E ela é negligenciada, vai surgir grandes problemas no seu ministério, vai surgir grandes problemas na administração e o trabalho vai entrar em colapso e vai se instalar o caos e vai ser muito difícil de dar continuidade. O dom de administração é necessário para o crescimento. Se você não possui esse dom, se o administrador não possui esse dom, ele tem que ter a humildade de ter na sua equipe alguém que possua esse dom de administrar, né? Nem todo mundo tem o dom de administrar. Uns têm o dom para uma área, outros têm o dom. Você tem o dom da liderança, você tem o dom de pastoreio, mas você não tem o dom de administrar bem. Você administra mal, né? Sempre falta recurso humano, sempre falta recurso financeiro, onera de mais um, entendeu? Então é necessário ter a humildade e ter uma pessoa na sua equipe que tem o dom de administração. Permitir que essa pessoa exerça o seu dom que Deus deu para ela, na sua equipe, para que possa o seu ministério, a sua organização, a sua igreja crescer, né? Esse é o sentido da administração, o dom da administração. Esses são os conceitos gerais de que o bom administrador deve ter essa visão, essa percepção, para que ele possa gerir bem aquilo que Deus lhe confiou e colocou nas suas mãos para conduzir as suas ovelhas, conduzir o povo de Deus ao caminho certo, né? E não conduzir, como se diz, o cego conduzindo cegos, né? E vão para onde? O dom da administração é para o crescimento, né? É para o crescimento. Se você não possui esse dom, tenha humildade de ter na sua equipe alguém que possui e permita que essa pessoa exerça o dom que Deus lhe deu e utilize de forma correta numa equipe, para que a equipe possa crescer, para que a vontade de Deus seja expressa e chegue mais longe e a mais pessoas de forma clara, de forma contundente, de forma eficiente, para a honra e glória do Senhor, né? Nós, de certa forma, e nesse sentido, todos os participantes da igreja são, de certa forma, administradores, né? Tendo ou não o dom de administrar, todos temos todos os dias de enfrentar a necessidade de gerir nossa vida, né? Em todos os sentidos, de tomar decisões importantes a todo momento, além de lidar com conflitos inesperados a todas as horas, todos os dias da nossa vida. Isso é o quê? Isso é trabalho de administrador, gerir seus problemas, gerir seus conflitos inesperados, né? Tomar decisões importantes, né? Resolvendo conflitos
né? O bom administrador é aquele que é um bom administrador e resolvedor de conflitos, né? É apaziguador. O processo de administrar é importante em qualquer escala da utilização desses recursos que nós temos dentro da organização. Como pessoa ou membro de uma família, né? Como pessoa ou membro de uma família, o seu dia a dia é cheio de decisão, que exige habilidade administrativa. Definir e procurar realizar objetivos pessoais, como plano de carreira, né? Elaborar, acompanhar o orçamento da sua casa, né? O orçamento de uma construção, né? O orçamento de quanto gastar no supermercado, escolher a época em que você vai viajar, fazer uma economia para aquela época, programar uma viagem para visitar parentes, amigos, mãe, pai, né? São todos exemplos de decisões administrativas importantes que você tem que organizar, né? Se você é desorganizado, se a pessoa não tem um cronograma, dificilmente ele vai trabalhar com folga, vai estar sempre resolvendo problemas inesperados, porque não se programa, não teve uma organização, não soube administrar seu tempo, suas finanças, seus recursos, né? Com as profissões ocorre a mesma coisa, todos, né? Estudos sobre cientistas, por exemplo, engenheiros, mostram que as atividades desses profissionais requerem habilidades de planejamento, organização, controle e trabalho em equipe. Isso não é diferente em relação aos advogados, vendedores, nutricionistas, donos de casa, pastores, ministros, de escola bíblica dominical, escolas de crianças, né? Membros de diretoria de qualquer parte da diretoria da igreja, qualquer função que ocupa no Ministério de Homens, Mulheres, são todos executando um tipo de administração, né? Para a execução de qualquer atividade é preciso ter um pouco de habilidade administrativa, com importância proporcional da sua complexidade, uns mais, outros menos, né? Em resumindo aí, todos administram na mais variada escala de utilização dos recursos para atingir o nosso objetivo, né? Que é levar a palavra, trazer mais pessoas, chegar até mais longe, multiplicar, né? E oferecer a palavra, levar a palavra, né? Nas mais variadas escalas, então, utilizamos os recursos para atingir o nosso objetivo, que é levar a palavra de Deus, aclarar a palavra de Deus, chegar mais longe, fazer o IT. Portanto, as habilidades administrativas são muito, ou são tão, ou mais importantes para qualquer pessoa que toma decisão sobre a utilização dos recursos para realizar esse objetivo, ou que esteja em ambiente onde essas decisões são tomadas. Se você participa, você está, então você também está administrando. Lógico que a responsabilidade gerencial não pode ser onerado ou jogado para o administrador em menor escala, né? Existe um responsável. Então esse processo de administrar é importante nesse sentido. Dando sequência, já chegando ao final desse nosso conceitos gerais sobre administração ou administração eclesiástica. Então, com as profissões, né, que ocorre as mesmas coisas, conforme acabemos de estar aí aclarando, né? Em resumo, todos acabam administrando. E então o objetivo principal, né, e os recursos na definição da administração são os que a gente precisa entender para finalizar esses conceitos gerais aí da administração ou administração eclesiástica, né?
os objetivos e os recursos. Na definição de administração e de organização, existem duas palavras-chave, que são essas, né? Que é os objetivos e os recursos. Uma organização é a combinação dos recursos que eu tenho, que visam deliberadamente realizar algum tipo de objetivo, né? Quais são os recursos que eu tenho para me chegar até o meu objetivo? Quais são os recursos humanos? Quais são os recursos materiais? Quais são os recursos financeiros? Quais são os recursos de informação? E todos esses recursos ele vai visar o meu objetivo, que é o objetivo da visão do administrador. Essa visão do administrador tem que estar aclarada, ou seja, esse conjunto de visão, esse conjunto de objetivos, é para onde o administrador quer levar, qual é o caminho que ele quer levar, né? A gente percebe, e mais um adendo aqui antes de chegarmos ao final dessa aula, esses recursos de informação são muito importantes, porque se não houver a informação correta do administrador para a sua equipe, não chegar, se essas informações elas estiverem truncadas, se essas informações não estiverem cruzadas para toda a equipe, se ela tiver compartilhada, né, apenas a poucos e todos não tiverem o conhecimento do objetivo, dos objetivos do administrador, dificilmente vai conseguir essa organização avançar e chegar ao seu objetivo. Por quê? Porque a informação não chegou. O pequeno administrador, aquele que faz parte da equipe, não tiver o conhecimento de onde ele vai chegar, então a informação é outra coisa muito importante. Não tão, ou nem menos importante que o financeiro, né? Ou que os materiais ou os recursos humanos, mas que são de suma importância esses 4 recursos, conforme a gente viu no início: recursos humanos, materiais, financeiros e de informação. 100% dele é o objetivo. Agora, preciso ser aclarado, né, os objetivos e os recursos que eu tenho, para se ter uma boa administração, né? Se ter uma boa administração é preciso definir bem qual é o objetivo, saber o que se pretende com a aplicação daqueles recursos. O que eu pretendo com os recursos humanos, os materiais? O que eu pretendo com esse recurso financeiro que eu tenho? Como que eu vou gerenciar? Como que eu vou para onde? Né? Quais os valores, conforme a gente viu, qual a porcentagem que eu vou utilizar aqui no Ministério de Louvor, no Ministério de Crianças, no Ministério, entendeu? Aclarar, né? Saber exatamente aonde investir esses recursos, saber como, através do recurso de informação, chegar até todos os membros, para que todos, sabendo desse objetivo, participem. Porque não basta só o líder saber o objetivo, aonde ele quer chegar, mas se o grupo, se a equipe não souber o que se pretende ou para onde se pretende ir, qual é o objetivo, com a aplicação daqueles recursos que ele tem, é mais difícil, vai ser mais oneroso. Não digo que não chegue, mas vai ser mais cansativo e talvez até nem chegue, né? É saber exatamente quais os recursos que podemos contar para atingir o nosso objetivo e quais são os nossos objetivos. Então esses são os conceitos gerais de administração, né? E dentro desses conceitos gerais de administração, o conceito de administração eclesiástica e o dom da administração, né? Utilizar bem esses recursos e utilizar as pessoas corretas, as pessoas certas que têm o dom da administração, e não
o líder se achar super-homem, querer gerenciar sozinho, gerir sozinho, sem utilizar as mãos de obra, não ter humildade e colocar a obra de Deus a se fadar no fracasso. Né? Esses são os conceitos gerais, então, da nossa disciplina de administração eclesiástica. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida entre em contato. Muito obrigado por mais esta aula, Senhor nosso Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na paz de Deus. Até a próxima aula.